Fala, meus amigos e amigas são paulinos. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor Paulista. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Bom, e o São Paulo entra em campo hoje pela terceira fase da Copa do Brasil, jogando contra o Náutico. E a expectativa que se tinha, Vini Bueno, de nós vermos novamente o Lucas comandando esse meio-campo do São Paulo, tem que botar uma plaquinha de adia, porque não vai rolar, pelo menos para esse jogo de hoje, né? Torcedores, calma, né? Aquele meme, porque o Lucas segue fora. Havia uma expectativa porque ele já está trabalhando com o grupo, tá? Hoje são 2 desfalques, além do Oscar, mas esse sim está no departamento médico e não tem previsão de voltar. Havia uma expectativa de que Arboleda e Lucas pudessem pintar no time e os dois estão fora da relação. O Arboleda porque ainda tem uma sobrecarga muscular e o Lucas porque ainda está sentindo aquele trauma que ele teve no joelho no dia 10 de março, semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E aí ele ficou fora dos primeiros jogos do Brasileiro, da Libertadores. Havia uma expectativa de que ele pudesse jogar porque ele já está treinando. Mas entendeu-se que o melhor era dar uma segurada para não voltar antes da hora. Quem sabe ele voltar a sentir e ficar fora por mais tempo. Então, Lucas Moura segue fora para esse jogo da Copa do Brasil em casa contra o Náutico. E expectativa de força quase máxima, né? Dos que estão à disposição, o Zubeldia deve escalar o que tem de melhor. Vamos ver a expectativa do que vai ser, até porque o São Paulo venceu a Copa do Brasil recentemente, né? E imagino que o torcedor queira de novo poder comemorar esse título. Zubeldia que vai ter um trabalhinho a mais aí para esse confronto, que o São Paulo vem novamente com muitos desfalques. É difícil, hein, Conrado? Pegar um time que sofre tanto com lesões já tendo o elenco curto. Claro que é difícil, né? Mas está num momento bom o São Paulo. Estava muito pressionado esse aí, o Zubeldia, né? Então vem de bons resultados, conseguiu ganhar o Clássico contra o Santos. E aí depois na Libertadores, contra o Libertad fora de casa, acho que aí foi o jogo que muda um pouquinho a chave do trabalho do Zubeldia, dá um ótimo do respiro. E ainda depois poupou ali, né, no Brasileiro, acabou fazendo essa opção, poupou contra o Ceará e empatou. Então está num momento um pouquinho melhor. Mas é claro, né, precisa que esses caras voltem logo, né? O time pensado para 2025 partia de Lucas e Oscar. Tem 2 caras acima da média. Esse que é o time do São Paulo. Por que São Paulo vai brigar? Pô, é o time que tem Lucas e Oscar. Sem Lucas e Oscar é outro time. Sem falar ainda do Caleri, enfim, outras lesões que o time teve também. Mas esses 2 caras são os principais. Estão voltando o Lucas, pelo menos, mesmo que não seja, né, para agora, para a Copa do Brasil, mas deve estar voltando na sequência. Isso muda bastante. Mas o Zubeldia teve um respiro. Eu acho que ele... famoso calou os críticos, então a galera que estava batendo muito nele teve que dar uma segurada e agora ele vai ter um pouquinho mais tempo de trabalhar. Mas São Paulo, eu diria, cara, não é nem desse ano, tem algumas temporadas, São Paulo tem sofrido muito com lesões, cara. Quase todo ano, todo técnico, a gente fala, comenta aqui, aí a gente vem aqui no Sport TV News, aí bota arte ali com todos os lesionados do São Paulo, assim, tem acontecido bastante, né? Então, isso com certeza atrapalha, né, o trabalho do treinador. A boa notícia, né, amigos, é que nessas ausências a molecada da base correspondeu. Era uma crítica que a torcida tinha em relação ao trabalho do Zubeldia. Então, hoje, voltar a ter Lucas à disposição, daqui a pouco Oscar, com Matheus Alves, Lucas Ferreira, tendo correspondido nesse período de ausência, é uma dor de cabeça boa, né? Eles não precisam voltar naquela pressão de resolver, porque a molecada está dando conta do recado. Mas, obviamente, que não dá nem para comparar, né? Por isso o torcedor estava nessa expectativa e adiada aí essa volta do Lucas, pelo menos por enquanto. Se pensava um São Paulo com um quarteto mágico, né, para esse Campeonato Brasileiro, com Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. O Lucas e o Oscar estão machucados há um bom tempo já. O Caleri esquece que esse ano não vai ter mais Caleri. O Luciano perdeu a vaga no time titular. E quem está dando conta do recado além dos garotos é o próprio Ferreirinha, né, que... Ferreirinha chamou a responsabilidade, quer ver o Neto usando lá a tanguinha. Não duvidem de Ferreirinha, hein? Jamais. Não ousem que o Ferreirinha vai lá bem. Cara, o Ferreirinha, ele sempre foi um bom jogador, né? Desde o Grêmio, mas é outro cara que tem problemas com lesões, né? Ele tem uma boa sequência, aí se machuca. Tem uma boa sequência e se machuca. E sobre os garotos, né? Lucas Ferreira, principalmente, né? Pela altura, pelo futebol que ele tem, o físico, e ainda com 18 anos, tem tudo para
para dar ótimos frutos para o São Paulo. Tem expectativa no Rian Francisco, cara, que ele Sim, o Alves ganhando também, sequência e tal. O Alves também. Eu quis dizer o Lucas Ferreira que agora, né? Já. Eu acho que agora ele, inclusive, deve brigar para ser titular na sequência do São Paulo. É uma boa possibilidade. Ô, Vini, agora, o que está assustando, talvez tanto quanto ou mais do que as lesões no São Paulo, é o déficit que o São Paulo tem financeiro, né, amigo? Só cresce o rombo financeiro que o São Paulo tem nos seus cofres, né? E eu peguei o celular aqui porque qualquer milhão a mais ou a menos que a gente erra na conta aqui, a gente sabe que tem um impacto muito grande. O torcedor muitas vezes não gosta desse tipo de assunto, só que impacta diretamente na chegada de um atleta, de um reforço, ou na venda de um jogador importante que precisa ser negociado para fazer caixa. E isso, evidentemente, impacta na força do elenco, né? O São Paulo divulgou o balanço da temporada de 2024 com déficit de quase 288 milhões de reais. E aí, esse é um número que assusta, porque, primeiro, o São Paulo teve um recorde no ano passado de arrecadação. Foi o ano em que o time mais arrecadou na história do clube, quase 732 milhões de reais. E nesse ano, onde mais arrecadou, teve um déficit de quase 300 milhões, vamos arredondar, né? Um pouco menos, mas assim, algo nessa conta. E aí, a dívida hoje está na casa de 968 milhões de reais, quase batendo na casa do bilhão. E o que mais preocupa nessa dívida, amigos, é que 44% dessa dívida é para ser paga a curto prazo. Ou seja, não dá para você esticar muito a corda, não é aquela dívida que você tem de pagar a longas prestações no carnê, e aí você, se tem de pagar daqui poucos dias, uma dívida daqui poucos meses, você precisa arrumar dinheiro para ontem. Então, além de não ter verba, não ter caixa para contratar reforços na temporada, no meio do ano, o São Paulo deve perder titulares. Já fez uma aposta nessa temporada de montagem de elenco que foi vender 18 jogadores, aliás, 16 porque 2 foram emprestados, vender 16 atletas e contratar 4. Apostou todas as fichas num time titular forte. O elenco não tem tanta profundidade, não tem tantas opções. E aí, sofrendo com lesões, sem dinheiro para contratar, uma péssima notícia para o torcedor. E eu fico assustado quando você libera esses números aí, Vini, porque se você tem um ganho recorde de 7... Pô, a gente não está falando de qualquer coisa, né? 700 milhões. E ainda assim você termina devendo 200 e alguma coisa, amigo, para onde que gasto é esse que você teve durante um ano? Quase 1 bilhão de gastos. O São Paulo, como vários times grandes do Brasil, tá com problema em gestão há alguns anos, né? É notório isso. O tamanho do São Paulo é a terceira maior torcida, né, do futebol brasileiro, ou seja, tem muito cliente, entre aspas, né? Eu estou usando a palavra cliente, tá, gente? Porque a gente consome e dá dinheiro pro clube. Né? É torcedor, sei que é torcedor, né? Não estou comprando com cliente, porque se você vai lá, vende uma camisa do São Paulo, tem muita gente para comprar. Você vai vender um bichinho do São Paulo, tem muita gente para comprar. Sócio-torcedor. Sócio-torcedor, tem muita gente para pagar. Então, assim, e o clube gigante com a história, tricampeão mundial, enfim, conquista muito, revela jogador, mesmo pode ser aos trancos e barrancos, está sempre revelando, vendendo alguém. Enfim, se está com uma dívida dessa, não preciso nem dizer, né? Está com problema de gestão, né? E aí é claro que não é só agora, vem numa sequência, né? Isso com certeza está atrapalhando muito o São Paulo também dentro de campo. Apesar de ter conquistado a Copa do Brasil recentemente, mas no geral, aí, você pegar na última década, o São Paulo está abaixo do que a gente está acostumado a ver o São Paulo, né? O São Paulo não vem praticando o futebol, disputando os títulos na primeira prateleira do futebol brasileiro, como comumente faz. Eu só fico assustado porque quando você pensa assim que quase 900 milhões, quase 1 bilhão que você gasta, você ganhou 700, você está com déficit, aí você é quase 900 e tantos milhões. E ainda assim você vê que não foram contratações caríssimas que o São Paulo fez na temporada passada, digo, de ter que pagar por essa contratação. São salários, às vezes, né? A gente às vezes fica muito nisso do... Porque você pega assim, tipo, o Botafogo gastou uma fortuna na temporada passada, o Palmeiras gastou muito dinheiro nessa temporada, o Flamengo normalmente gasta mais 900 e pouco, e você não conseguiu montar um elenco que sustente isso, assusta um bocado, o torcedor fica de olho. Vini, também ficaremos de olho durante muito tempo, mas agora eu vou me despedir de você para